Olá, pessoal. Vamos começar a nossa próxima aula de estatística básica. Aula 6. Vamos continuar vendo gráficos estatísticos. Polígono de frequência. Um polígono de frequência usa segmentos de reta ligados a pontos localizados diretamente acima dos valores dos pontos médios de classe. Constrói-se um polígono de frequência a partir de uma distribuição de frequência, como mostra o exemplo 1. Ou seja, para eu construir um polígono de frequência, eu primeiro tenho que construir a distribuição de frequência. Aqui nós temos o exemplo 1, né? Polígono de frequência. Veja a figura 2.5. Cadê a figura 2.5? Aqui está ela, né? A figura 2.5. Veja a figura 2.5. O polígono de frequência correspondente às taxas de pulsações de mulheres, resumido na distribuição de frequência da tabela 2.2. Então, nós temos a tabela 2.2, que é o quê? É a distribuição de frequência das taxas de pulsação de mulheres, correto? Com essa distribuição de frequência, eu construí o polígono de frequência. As alturas dos pontos correspondem às frequências de classe. Então, vamos ver a primeira classe, né? A primeira classe tem frequência 12, ou seja, o que significa a frequência 12? Significa que 12 medições de pulsações caíram na classe de 60 a 69, ou seja, está entre 60 e 69. A segunda classe tem uma frequência de 14. O que significa isso? Que 14 medições ficaram na classe de 70 a 79, ou seja, estão entre 70 e 79. A terceira classe tem uma frequência de 11, significa que 11 medições caíram nessa classe, e assim sucessivamente. Um fato interessante é que na classe de 110 a 119 não teve nenhuma medição que ficasse nessa classe, por isso que a frequência nessa classe é zero, né? Lembrando, para construir o polígono de frequência, nós somos obrigados a usar o ponto médio de cada classe, né? Olha, aqui é o primeiro ponto do polígono de frequência, né? Quais são os limites da classe aqui? 60 e 69. Qual é o ponto médio dessa classe? Basta somar 60 com 69 e dividir por 2. O resultado é 64,5. Então, na primeira classe, que tem o ponto médio 64,5, qual é a frequência dessa classe? 64,5, 12. Então, 64,5, então o nosso ponto está aqui, ó, na altura do 12. A segunda classe, qual é o ponto médio da segunda classe? 70 mais 79 e divide por 2, deu 74,5. Qual é a frequência dessa classe? 14. Então, 74,5 o ponto vai estar em 74,5 e 14, né? Tipo um plano cartesiano, tá? E assim sucessivamente. Aqui, na classe 110, 119. Qual é o ponto médio dessa classe? 110 mais 119 dividido por 2, que vai dar 114,5. Qual é a frequência dessa classe? Zero. Então, fica em cima do eixo horizontal, correto? Então, assim nós construímos o polígono de frequência. Então, vamos lá. As alturas dos pontos correspondem às frequências de classe. E os segmentos de retas são estendidos à direita e à esquerda, de modo que o gráfico começa e termina no eixo horizontal. Ou seja, essa daqui é a primeira classe, né? Então, eu tenho que fechar a primeira classe aqui coincidindo com o eixo horizontal. Qual que é a última classe? A última classe é 114, 124,5, né? Depois não tem mais, então eu tenho que fechar aqui, por isso que chama polígono. Polígonos são linha fechada, eu tenho que fechar. Aonde que eu fecho aqui, ó? Veja bem, de quanto em quanto que nós estamos andando? 64,5, 74,5, 84,5, estamos andando de 10 em 10. Então, vai ser no 134,5 e aqui no 54,5, tá ok? Eu acho interessante, esse livro começa no zero, mas eu acho interessante colocar aqui o 54,5 e deixar o espaço até o zero aqui, tá?